Deixa eu colocar um filtro aqui, cancela, para ajudar. Esperar o pessoal chegar. Boa tarde, o pessoal tá entrando, né? Nós vamos em continuidade às lives da sequência. Hoje eu não consegui apresentar a live. Olá, doutora, boa tarde, obrigada pela presença. Hoje às 11 horas eu tive um compromisso externo e até deixei um story mostrando, e aí não tinha como eu gravar naquele barulhão, né? E aí agora eu acabei de chegar e eu fiquei até com medo das 18 horas não ser possível gravar a live, mas ainda bem que deu certo. E por que eu escolhi esses horários incomuns? Porque realmente quem tem interesse, quem quer fazer algo diferente, quem quer buscar coisas diferentes, vai atrás de situações diferentes. Então eu não quis fazer um horário às 8, porque hoje é sexta-feira, você pode querer sair, fazer outras coisas com a família, mas exatamente, doutora. Obrigada, Cassiane, pela presença. Então esse horário em comum é justamente para quem quer fazer algo diferente. E aqui eu já aproveito e deixo registrado que eu estava respondendo os directs que eu recebi e me deixaram muito satisfeitas, porque eu não imaginava que haviam pessoas que se adequaram para poder assistir às lives, estão acompanhando mesmo. Isso é muito importante para mim, muito gratificante mesmo saber que o que eu tô apresentando aqui tá ajudando algumas pessoas. Isso eu fico muito feliz mesmo. E até peço desculpa por não ter respondido os directs antes, porque realmente foi corrido. Mas eu respondi, acho que todo mundo. E quem solicitou os materiais, envia um e-mail para o pitadasdireito@gmail.com, porque aí eu envio os materiais dos PDFs dessas lives que eu falei. E amanhã nós vamos ter uma live exclusiva, e essa live vai acontecer às 11 da manhã, fechando as lives e trazendo dicas sobre a liquidação de pedidos, macetes que podem te ajudar na lida nos processos trabalhistas. O pessoal entrou e eu fico muito feliz, como eu estava falando no começo da live, pela presença de vocês e para mostrar que nesse horário em comum tem gente atrás de conteúdo, buscando mesmo se atualizar. E é isso que a nossa advocacia precisa. Nas lives anteriores nós falamos de todo o caminho que a gente trilha até chegar nesse momento. Eu equiparo a petição inicial como um explorador que está ali lapidando uma joia, sabe? Que tem todo aquele trabalho. Primeiro ele foi lá, obteve, cavucou, pegou a joia, extraiu da terra aquela pedra bruta, trouxe e começou a lapidar. A petição inicial, o processo, doutora Josi, obrigada pela presença, se assemelha a essa situação. Nós lapidamos palavras, né? E os exploradores, os mineradores são pedras preciosas. Porque a nossa petição, que é a peça mais importante do processo, porque ela vai dar origem. Doutora Cibele, obrigada pela presença. A petição inicial, ela dá origem a todo o processo, né? É ela que faz nascer o direito. Então, se for uma semente não for bem colocada, não for uma boa semente, a chance de não nascer uma árvore, ou nascer uma árvore torta é muito maior. E quando falamos de petição inicial, podemos trazer essa analogia. E por isso, então, que eu trouxe nessa sequência de lives todos os caminhos que eu trilho até chegar nesse momento de sentar, como dizem, a bunda na cadeira e começar a fazer. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a petição, alguma questão relacionada a essa matéria, já quiser deixar aqui. E também, se quiser falar, se você ainda não participou das últimas lives, qual a advocacia que você faz, reclamante ou reclamada, também anuncie aqui para que a gente possa debater alguns pontos interessantes. Na petição inicial, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente o universo, não só da nossa CLT,
nós temos o CPC. Eu me formei em 2011, que era com o CPC antigo. Então era 282 o artigo que você tinha que ter na cabeça. Com o novo Código Civil, mudou para o 319, que o 319 do antigo, salvo engano, era sobre revelia. E agora nós temos... Boa tarde, doutor. Nós temos o quê? Nós temos que nos atentar aos aspectos trazidos pelo novo Código de Processo Civil, no 319, e também os nossos requisitos novos que foram acrescentados com a Lei 13.467, no artigo 840. E aqui eu queria trazer um ponto que parece bobo, mas eu já assisti uma palestra de uma juíza do trabalho e isso me deixou até meio assim, porque ela falou que acha muito feio e já denota para ela uma falta de preparo constar lá no cabeçalho da petição inicial, né, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da X-Vara do Trabalho. Ela falou que quando ela lê aquilo, que ela sente arrepio e já olha com outros olhos a inicial ou a petição, porque a pessoa não demonstra ter domínio sobre a ciência trabalhista. E eu, gente, eles reparam isso? Aí eu fiquei até meio assim. E aí, se a gente for ver o CPC, ele trouxe uma nova adequação, né? Porque a petição, ela não é direcionada ao juiz, mas sim ao juízo, a primeira petição. A nossa CLT, depois que eu fui olhar a nossa redação, ela já constava que deveria ser endereçada ao juízo. Então, todas as minhas petições iniciais são direcionadas ao MM, Eminentíssimo Magistrado, juízo de uma das varas do trabalho Aí eu até coloco o nome do fórum aqui em São Paulo, porque aqui existem 3 fóruns trabalhistas para direcionar adequadamente, mas eu uso essa terminologia na petição inicial. Nas demais petições, não, já está com uma vara delimitada. Então, essa é uma dica que parece boba, mas olha a impressão que o juiz tem de um advogado que não endereça a peça corretamente. Eu fiquei impactada com aquilo e me marcou muito. Eu falei, não, minhas peças não estavam equivocadas, mas já eram direcionadas ao juiz do trabalho de uma das varas, né? Mas com essas mudanças legais, tanto do CPC quanto da CLT, passa-se então a ser ao meritíssimo juízo do trabalho. Legal, doutor. E aí outra situação que eu vejo também, que mudou no CPC, mas na nossa realidade é totalmente diferente, porque o CPC fala para você qualificar as partes, né? Falando o nome, prenome, tudo mais, e colocar o endereço de e-mail. Muitos reclamantes, e aqui vocês podem me ajudar, não tem e-mail, né? Ou se tem o e-mail, é o e-mail para baixar algum aplicativo que eles nem sabem mexer. Então, é complicado você colocar o e-mail do cliente ali, sendo que ele nem mexe. O contexto reclamante é totalmente diferente de uma ação civil, por exemplo, ou de outra temática. Então, o que eu faço? Na maioria dos casos, eu não coloco e-mail nenhum. Mas, quando é um cliente um pouco mais esclarecido, eu coloco o meu próprio e-mail, né? E aí, né, é verdade. As pessoas não têm o hábito de ver e-mails reclamantes, né, em determinadas categorias de trabalho, não tem. Então, essa também esse é um requisito, na verdade, que na nossa CLT não está exigindo. Ela pede a qualificação das partes. Então, nesse quesito, se você não colocar o e-mail, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, tá? E aí nós já entramos na situação e no que é importante para que nossa inicial, né, faça a diferença. Doutora, eu faço reclamante. Essa semana eu tive uma surpresa durante a audiência única, na qual o preposto chegou atrasado e a empresa está em recuperação judicial. Essa situação de recuperação judicial, doutora, é complicada, viu? E, de fato, é muito complicada, mas se ele chegou atrasado, não teve, você não pediu para aplicar a revelia, ou ele chegou, a mesa já estava acontecendo, né? Porque eu acho que aqui em São Paulo é complicado. Se o preposto chegar atrasado, é revelia. E aí é claro que não é revelia total, que aceita a defesa, mas já tá lá, né? Aí o juiz coloca até aquele parágrafozinho padrão que vai analisar os efeitos da revelia em decisão posterior, mas consta lá. E em RJ, doutora, tem que habilitar o crédito mesmo, tá? E na RJ o que acontece? Tem um incidente próprio que você habilita lá no processo da recuperação judicial, não apresentando uma petição no meio do processo, mas tem um incidente próprio
E também, aqui em São Paulo, os administradores têm feito um e-mail onde você envia as informações para ele. O que eu faço? Eu habilito, tanto na recuperação judicial, nesse incidente de créditos, habilitação de crédito de credores, e também envio e-mail para o administrador, porque eu tenho 2 parâmetros, para de algum dos lados receber o crédito. Mas nesse caso especificamente, doutora, é importante destacar que no seu caso ainda não há um crédito certo, né? Só pode habilitar na recuperação quando há um crédito certo. No seu caso ainda tem que esperar a decisão mesmo. Doutora Josi, não mesmo, é exatamente, reclamante não rola, é isso mesmo, doutoras, não rola mesmo. E voltando aqui a esse contexto, o que faz com que tudo venha à tona são os fatos e os fundamentos. A nossa CLT, ela fala pra gente trazer uma breve exposição dos fatos. E aqui eu volto numa dica, perfeito, doutora. Pediu para aplicar revelia, agora é bater nesse ponto, tá? E esperar a decisão para habilitar na RJ. Em uma das lives eu falei sobre a exposição dos fatos, que é importante a gente trazer explicadinho os fatos, contar a historinha lá do contrato de trabalho. No dia tal, fulano foi contratado para desempenhar a função X era fazer isso, aquilo, outro. Ele adentrava a empresa em tal horário, tinha um intervalo de tantos minutos, e contar a historinha toda, em um tópicozinho, e nos seguintes falar cada pedido por cada direito violado. E lá eu mencionei que a gente não deve trazer todos os detalhes ali, porque onde que vai ser explorada toda a contextualização, a gente sabe, é na audiência. Então, você pode colocar lá que o reclamante era convocado para prestar horas extras com frequência e não podia recusar, sob pena, né, de ser aplicado penalidade e tudo mais. Nesse contexto, você não mencionou ninguém, certo? Você falou que ele era convocado. Aí na audiência você vai e pergunta, quem era o superior do reclamante? Era seu Francisco. Seu Francisco, como era o gerenciamento do seu Francisco? Ah, ele era muito rígido com os funcionários. Ah, ele era isso. Então você consegue trazer outras, eu não sei se está dando para entender, mas essa é a natureza. Porque se você trouxer todos os detalhes explicitamente, a empresa vai estar totalmente armada. E na audiência trabalhista, os advogados do reclamante, eles sofrem muito. Porque só vai conhecer dos fatos alegados na defesa lá, né? Se não houver a primeira proposta de acordo, não for celebrado um acordo. E aí você vai ter que se atentar às perguntas que você vai fazer para o cliente. Você vai ter que olhar a inicial. Tem juízes que infelizmente são, não digo nem maliciosos, mas são ruins. Eles não dão prazo para apresentar uma manifestação que, no nosso caso, vale destacar até aqui, gente, que a réplica ela é natureza civil. Só que a gente pega por analogia para apresentar no nosso processo de trabalho. Tanto é que se você for olhar no PJE, não tem para você nomear como réplica. Aí que você nomeia, eu nomeio como razões finais. Manifestação, razões finais, porque é a única nomenclatura que tem ali. E aí, a doutora vai ficar salva a live. Se vocês quiserem, eu posso deixar assim, tá? E aí, então, nesse contexto, tendo toda essa linha de raciocínio construída, você vai conseguir ter elementos para aproveitar numa audiência, tá? Então, você tem que falar o essencial e os detalhes que você pode explorar numa audiência, você já tem que ter eles em mente no momento da sua inicial e aproveitar eles naquele momento oportuno, tá? Para não entregar todo o ouro de uma vez só para a parte contrária. E aí, com relação à inicial, como que eu faço mais ou menos? Eu vou explicar o esboço da minha inicial, que eu aprendi num escritório que eu trabalhei, que era só reclamantes. Eu administrava uma carteira de 1.128 processos. Somente reclamantes. Então, era reclamante de todos os tipos. Eu dividia meus reclamantes por atividade, para dar conta de fazer todas as manifestações, porque quem advoga para reclamante sabe, a inicial dá um trabalhão, e aí você vai para audiência, tem que fazer réplica, a réplica também dá outro trabalhão, ou seja, você tem 2 trabalhos enormes para fazer logo no início do processo, se não houver acordo.
Então é importante você ter um banco de petições para você aproveitar. E aí, como que eu faço e como eu aprendi e que dá muito certo? Eu até no último escritório que eu trabalhei, que tinha um departamento de reclamantes, passava um pouco para eles e era aproveitável. Nós temos lá no início da nossa inicial, a gente tem que trazer o quê? Tem que trazer os pedidos, por exemplo, de gratuidade. Gratuidade, por ser uma situação que nós estamos ainda pisando em um terreno um pouco movediço, uma areia movediça, a gente tem que ter muito cuidado. Então, minha primeira dica é que a inicial venha lá depois da qualificação, das partes e tudo mais, venha com o pedido de gratuidade, já como preliminar. Eu já vi petições que tá lá no fim. Não vai passar batido, porque se tá no fim da petição vai ser visto, mas é importante que tenha lá no começo. E eu ainda coloco um tópico da inconstitucionalidade do dispositivo que fala sobre a gratuidade, porque a gratuidade no CPC, ela é total, né? Se a parte ganha justiça gratuita, ela ganha para tudo no processo, para custas, para tudo. A nossa CLT não, fala que é só para custas, ou seja, honorários e tudo mais, continua havendo a necessidade de pagar caso ele perca aquele pedido. Então eu já faço isso, coloco o pedido de gratuidade embaixo da inconstitucionalidade. Aqui em São Paulo, embora a gente saiba que não há exigibilidade da Comissão de Conciliação Prévia, lá do artigo 625 da CLT, eu coloco um tópico lá, doutora Ellen, sempre presente, obrigada pela presença, doutor Marcos, obrigada. Eu sempre coloco um tópico lá da inexigibilidade da Comissão de Conciliação Prévia. Ainda que tenha súmula aqui, eu não gosto de correr riscos e não importa, né? Eu acabo colocando. E aí, tem mais um tópico que é importante colocar aqui, principalmente aqui em São Paulo, com a divisão dos fóruns trabalhistas, tem uma portaria específica que fala qual fórum que julga determinada causa. Então, eu coloco também um tópicozinho falando qual é o fórum competente para apreciar os meus pedidos. E aí eu já colo a portaria, então não tem como, porque eu já distribuí uma ação e eu não tinha colocado isso e o juiz falou, indique o reclamante qual fórum, porque que ajuizou a ação aqui. Aí eu tive que justificar que a empresa mudou, enfim, foi um tempo a mais, ao invés de já ter marcado a audiência, teve esse despacho. Tem uma dica que vale a pena vocês aplicarem, já colocar de cara porque que aquela ação está sendo apresentada naquele fórum. Agora, se você advoga num local onde só tem aquela justiça do trabalho, então a chance é bem pequena de que o juiz venha falar que ele não é competente, certo? Mas no nosso caso, que são vários fóruns, é ideal que você fale mesmo e mencione a portaria, indicando o interesse da empresa e, portanto, o último trabalho do reclamante sendo a competência daquele juízo de conhecer a ação. E aí a gente já entra no nosso ponto-chave, que são os fatos. E aí, como eu já adiantei no comecinho, eu faço um breve esboço do contrato de trabalho do reclamante, baseando nos pedidos que eu vou apresentar. Às vezes eu até conto toda a história, todo o contexto, mas se aquela situação não vai influenciar na demanda porque não tem nada a ver, vamos supor, ele sempre... Tudo bem que isso eu coloco, mas se você não colocar, não há um prejuízo. Se o reclamante sempre fazia intervalo, né, você vai colocar, o ideal é que coloque fatos que tem correlação com os pedidos. Mas vale a pena mencionar, sim. Eu menciono, nesse caso, o intervalo, tá, gente? Eu coloco horário, coloco fazer intervalo e tudo mais. Agora, se for uma situação de limbo jurídico, eu indico e eu faço além de contar a historinha do reclamante, quando ele foi admitido, o que ele passou a sofrer, eu trago um drama, né? Porque existe uma dramaticidade, porque a situação, ainda mais se for considerar, igual tinha uma cliente que ela estava totalmente incapacitada, o INSS não reconhecia o direito, a empresa também não, e ela estava passando fome, sabe, gente? Não tinha nada para comer, a geladeira vazia, e eu falei, manda foto da geladeira. Mandou foto da geladeira, a casa super simples, sabe? E aí eu colei lá na inicial e falei, olha, excelente, situação de penúria mesmo. Por isso, né, já nos fatos. E é claro que nos fundamentos eu também aproveitei essas informações. E aí, nessa parte, depois que passa os fatos, aí que você vai contar cada direito violado, que vale a pena usar aquele macete que eu dei na segunda live, que foi onde encontrar os fundamentos. Porque o juiz, ele só conhece nosso processo na mesa da audiência. Então, se a gente
fizer um processo mais claro, mais óbvio, ele vai olhar com atenção. Como assim? Não sei se você acompanhou, mas eu vou reprisar essa parte que, se você preferir, que eu prefiro muitas vezes, coloca o fato, né, das horas extras. O reclamante entrava às 5 da manhã, saía às 8 da tarde, de segunda a sexta, de tal a tal hora, ele fazia isso e aquilo, por isso que era necessário essa jornada. E essa jornada infringe, né, a Constituição Federal, começar pela pirâmide de Kelsen, infringe a Constituição, infringe a CLT, infringe a Convenção Coletiva da categoria, que diz isso e aquilo na sua cláusula. Por essa razão, requer a condenação da reclamada ao pagamento de X horas extras, calculadas de tal a tal. Você desenha todo o pedido nesses aspectos e traz o período que você está calculando as horas extras. Hoje, gente, é quase que muito raro não ter arguição de prescrição. Só que vai ter. E não é bom que você pague para ver. Eu já vi, infelizmente, situações de que a empresa não apresentou a preliminar de prescrição e o reclamante ganhou tudo, sabe? Todo mesmo. O juiz não falou nada, então foi 10 anos reconhecimento de vínculo de representante comercial. Imagina, salário de quase 10 mil reais. Para a empresa foi terrível. E aí a empresa ainda apresentou recursos, e aí vai o macete, mas é para a empresa mais, né? Porque é prescrição. Que a empresa tem que tomar muito cuidado, porque o momento de arguir a prescrição é na primeira oportunidade, que é na contestação. E aí essa empresa, ela arguiu em vários momentos, veio com recurso ordinário, com um tópico gigantesco de preliminar, foi com RR e nada deu certo, tá? Ela teve que pagar tudo isso. E aí fica essa dica pra você, que já dê limite, principalmente considerando que nós temos que apresentar a liquidação de pedidos. E às vezes, principalmente horas extras, dá um pedido astronômico. E aí dá até medo de colocar a inicial. Então, você calcula já observando a prescrição quinquenal e fala lá no seu tópicozinho o que você tá falando. E assim, uma dica que eu já deixo também aqui, gente, é que assim, eu já vi várias preliminares em contestação falando em que sentido? O reclamante não explicou como que ele chegou naquele valor. De fato, pra mim, isso tem um pouco de validade. Então, é ideal que no final do seu tópico você explique, como eu falei aqui, que requer a condenação da reclamada a tantas horas, tantas mil horas, calculadas em tais dias, porque você explica como você chegou naquele valor e aí dificulta a defesa da empresa. Tá bom, doutora Graciela, pode deixar. Pôr 0 nisso. Vamos põe 0. Porque a gente precisa, né, liquidar os pedidos e não é fácil, né, doutora Cibele? A minha sócia tá aqui falando. A gente teve um processo que ficamos horas, né, pra entender, porque dá medo de colocar tudo aquilo e a sucumbência desse valor. Não sei se vocês viram a notícia recente que um reclamante que processou o banco foi condenado em 45 mil de sucumbência. Pelo amor de Deus, né? Terrível isso. Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela, mas então faz isso, já calcula, já imaginando, já contabilizando a prescrição para não ter problema e eventual sucumbência e tudo mais, e até mesmo na defesa da reclamada, que ela vier falar alguma coisa, meu filho, nem tô pedindo, nem tem que falar em prescrição, porque o período tá delimitado aí, é só dos 5 anos pra frente, né? E aí, fazendo toda essa estruturação, a gente já tem a nossa inicial, e aí a gente vai partir pro ponto de nascimento, né? Nascedouro, que é o PJE. O Brasil inteiro está unificado no PJE. Hoje eu acho que não tem ninguém que tem muita dificuldade, né? Ele é chato, que você tem que calcular, tem que cadastrar parte a parte, mas eu acho um sistema, eu demorei um pouco de acostumar, porque eu trabalhava com o TRT da 18ª região de Goiás, e o TRT de lá tinha um sistema próprio, não era o PJE, era muito fácil, você já juntava a petição sem fazer quase nada, você não precisava de certificado, era só com cadastramento, era muito simples. Então, quando o PJE veio, eu senti um baque, né? Porque, puxa, eu estava habituada com uma situação. Aqui em São Paulo também era o SISDOC, vocês que estão aqui em São Paulo,
né? O SysDoc, que era não a inicial, mas era aquele processo. A gente tinha que fazer o cadastro da inicial lá embaixo, na barra funda. Aí sim, o CAD prévio, eu acho. E aí aparecia o nome assim de cadastramento, númerozinho. Era totalmente arcaico. E aí com PJE, não. Agora você cadastrou a inicial. E uma coisa que eu já deixo como dica aqui, gente, é assim. Se possível, se você cadastrou a inicial, juntou tudo. É claro que se você colocou a inicial lá como documento em PDF, não vai dar pra você abrir ela. Mas se você colocar ela como documento normal, e assim, dá pra você colar e fazer várias coisas. O PJE tá mais atualizado. Não tá igual um Word, mas ele tá parecido com o Word. Então dá pra você aproveitar. E aí você pode deixar ela aberta pra você fazer o protocolo no dia seguinte. Você deixa tudo salvo. Inclusive eu deixei até em alguns stores mostrando que assim, eu fiz vários prazos, cumpri vários prazos. Só juntei a petiçãozinha lá no sistema. Doutora Aline, obrigada pela presença. Juntei a petição no sistema, todas as petições, e mais tarde eu sentei para fazer o protocolo. Para juntar as petições no sistema não precisa nem de certificado. Aí você junta tudo lá e depois protocoliza, porque ajuda demais. Ao invés de você ficar entrando no processo, fazendo um por um, você pode fazer tudo de uma vez. E da petição inicial, como eu disse em uma das lives, é importante que você sente, releia, depois está tudo prontinho, porque ela vai ser a peça de origem do processo, ela vai ser totalmente, como se diz, contrariada na defesa, né? Ela é a peça mais judiada, a outra parte vai chegar, imagina uma luta de Muay Thai, você tá lá, aí você se preparou toda, aí vem a contestação e vem só de soco, jab direto, né? E você tem que procurar, então você tem que já ir totalmente armado e com todos os argumentos bem delineados para dificultar a defesa da reclamada, porque em muitos casos ela vai trazer uma defesa bem pobre, e aí você já fala, olha, usa bem os instrumentos processuais que nós temos, que é de confissão e tudo mais, porque se ela não contestar nenhum determinado ponto, é confissão. E isso ajuda demais na nossa atuação, né, como advogado de reclamante, nos casos que a gente atua para reclamante. E aí eu quero finalizar aqui dos pedidos que não pode deixar de faltar na sua petição, que é a correção e a atualização, jab direto, né? A atualização pelo IPCA. E aqui eu deixo uma dica valiosa, de ouro, para que você não esqueça, e que eu já esqueci, mas graças a Deus o juiz acabou acolhendo meu pleito, que é o quê? Você pede IPCA, aí se você fizer acordo, e você tem que pedir para constar que no inadimplemento do acordo tem a multa de 50%, que está maior, com a atualização pelo IPCA. Peça a atualização nos seus acordos de multas e dos valores que não forem pagos na data pelo IPCA, pela correção adequada, tá, gente? Para não ter discussão, porque aí as empresas procuram brechas minúsculas para postergar o pagamento de eventuais direitos. Se não houve o pagamento das verbas e se não houve um pagamento adequado, provas, né, velho? Com certeza. Não houve um pagamento adequado do acordo celebrado em juízo e não foi dito nada na ata, fica muito ao ar, né? E a gente precisa deixar claro nos nossos acordos, na ata de audiência, para que a correção seja pelo IPCA, porque aí ajuda demais na hora de uma eventual execução. Você não tem que discutir o índice que se aplica naquela execução, porque você já está amparado pela ata de audiência, que ela é uma sentença homologatória, né? E pedir os honorários de sucumbência. Vocês costumam pedir quantos %, pessoal? Eu no começo pedia pouco, porque eu ficava meio assim, acabava pedindo 5%, mas atualmente eu peço 20%. Tem que pedir o máximo, gente. A petição inicial é suadeira, você tem que se esforçar, você precisa batalhar. A analogia que eu trouxe de luta, você tem um treinamento, você tem um esforço bem grande para que ela chegue e vá para o fórum e dê origem àquele processinho. Então você precisa estar preparado 15%, né, Jos? Você tem que pedir o máximo, porque você deu o seu melhor, tá? Então,
a gente tem que reconhecer, e ninguém vai reconhecer nosso trabalho que não nós mesmos. E aqui eu já deixo uma dica que eu falo no curso que vai ter segunda-feira, inclusive, de sucumbência, que a gente pode recorrer. Se a sentença der 5%, por exemplo, e o reclamante não quiser recorrer de nada, porque tá ótimo para ele, a gente pode recorrer do percentual de honorários que foi baixo pra gente, né? A gente tem legitimidade para isso. Então, a gente tem que ganhar, sim, pelo nosso trabalho. E essa é a maior, né, a recompensa, né? Claro que a recompensa maior, no meu ponto de vista, é um cliente satisfeito por ter resolvido uma causa dele, por ter solucionado um problema dele, por ter ajudado ele. Porque os clientes reclamantes, uma grande parte, não a pode-se falar a maioria que eu já atendi, tem uma aspiração de vida e aquele processo pode ajudar, seja comprar uma casa, seja pagar a escola do filho e tudo mais. Então, quando você pode contribuir, é muito gratificante, né? E é claro que eu também, como advogada de empresa, eu fico chateada muitas vezes quando eu vejo que há situações, quando eu tenho clientes que eu vejo que há uma flagrante violação aos direitos, eu fico muito... eu não gosto, eu falo, olha, isso não tá certo, e eu deixo bem claro, porque a gente tem que trabalhar de forma honesta e de forma o que tá na lei. É claro que a gente, como advogado, tem que encontrar meios para favorecer nossos clientes. E eu visto a camisa 100%, tá? Mas a gente tem que andar, né? Tudo tem o seu devido lugar. Cada coisa no seu quadradinho, né? Pra não infringir. Porque quando quando há violação de um direito de uma parte, há um dano em outra, né? Se a gente for olhar a origem de tudo isso. E amanhã, gente, vamos fechar com liquidação de pedidos, com acumulação de pedidos. Eu quero trazer algumas dicas que vão ajudar vocês a reduzir com certeza o risco de sucumbências processuais, porque a gente tem que usar as armas que a gente tem, como eu tô falando, usar tudo dentro da legalidade, procurar as brechas e aplicar, porque a maioria das pessoas vão pela vala comum. Aí todo mundo tá falando isso, então é isso. Hoje mesmo eu repliquei lá no grupo do Telegram, quem está lá, quem não tiver, o link tá na minha bio, uma nota técnica da magistratura, sentando a lenha, como diz o ditado popular, na MP 905. Eu já até falei lá, eu não concordo, mas é interessante você saber o ponto de vista, né, dos juízes que assinaram aquele documento. Porque cada um tem a sua perspectiva, né? Se a gente for concordar com tudo que nos dizem, a gente acaba não sendo, porque quando a gente está atuando para um reclamante, a gente tem que vestir a camisa dele e defender ele com unhas e dentes. Quando a gente está do outro lado, a mesma coisa, a empresa defender com unhas e dentes, procurar os pontos positivos daquilo e explorar ao máximo, né? E o juiz, é claro que ele tem uma cabeça diferente e aí acaba tendo outro contexto, mas a gente, nesses dois lados, a nossa advocacia ela é tão grande, tão mágica, que a gente pode atuar nos dois âmbitos, né? Ora a gente sabe o que está acontecendo com o reclamante, ora com a reclamada. Nos dá uma perspectiva muito grande do direito em si, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, pode ficar à vontade. E lembrando que amanhã às 11 horas vamos fechar essa série de lives, de uma semana de lives, inclusive foi mais que 6 lives, porque ontem à noite eu tive uma live com a doutora Yara falando sobre a MP, e que foi muito produtiva também, falando das penalidades. Se você não assistiu, acho que ainda está disponível, e se já não estiver, na minha bio eu fiz um videozinho explicando um pouco sobre as penalidades, o que mudou, porque é muito importante que as empresas saibam e que também os advogados tenham conhecimento dessas mudanças de penalidades, né, para até explorar, porque assim, o valor das penalidades, das multas aplicadas, não vai ser dirigido ao reclamante. É uma pena, né, mas não vai, porque fica com o Estado, com o órgão fiscalizador. Mas você, sabendo daquela circunstância, pode falar, olha, você está atuando de tal forma, se o Ministério Público vir aqui, se a fiscalização do Ministério da Economia, da Secretaria lá do Trabalho e Previdência vir, pode complicar para você. Então são esses pontos, gente. Se vocês tiverem mais alguma questão, eu vou deixar a live salva. A doutora Joelza, né? Muito obrigada pela presença, doutora. Sempre participando. Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês de coração e eu conto com vocês amanhã, às 11 da manhã,
pra gente fechar com a liquidação de pedidos. E olha, pra vocês que ficaram até o final, vai ter uma surpresa amanhã. Se preparem, tá? Eu agradeço de coração vocês, uma ótima sexta-feira. E nos vemos amanhã às 11 da manhã. Um forte abraço.